A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael e eu quero compartilhar com você algo que nós estamos fazendo em nossa congregação. Eu estou trabalhando na nossa igreja o tema sobre evangelismo ou evangelização e eu estou tentando incentivar os membros da nossa congregação a trabalhar com o evangelismo, com a evangelização. Jesus nos deu uma ordem para irmos pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso está no livro de Marcos, capítulo número 16, e o versículo de número 15. Se é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, todos nós devemos evangelizarmos, todos nós devemos pregar a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículos número 18, 19, o Senhor Jesus disse para que possamos ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho do reino. E é uma ordem imperativa do Senhor Jesus para que todo cristão possa estar evangelizando e pregando a palavra do Senhor. Mas como nós podemos ser mais eficientes? Como nós podemos ter mais frutos nesta área da evangelização? No livro de Provérbios está escrito que aquele que ganha almas, sábio é. Eu estou ensinando à igreja algumas áreas sobre a evangelização e um dos nossos obreiros, ou alguns dos nossos obreiros, pediu para que eu pudesse estar gravando os estudos diante da produtividade, da importância desse tema. É claro que na congregação eu não tive condições, então hoje eu gostaria de gravar um pouquinho, ou falar um pouquinho, ou resumir um pouquinho do estudo que nós falamos ontem na nossa igreja sede, e também eu tenho ensinado aqui no Jardim do Lago 2, na cidade de Campinas, sobre evangelização. E na noite de ontem, na noite de quarta-feira, eu falei sobre evangelismo relacional. O que é o evangelismo relacional? Ou o evangelismo de relacionamento? Quando nós falamos sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, já vem à nossa mente que Jesus pregou para multidões. Sempre os evangelistas que registraram o ministério de Jesus falam que multidões iam até Jesus. A multiplicação de peixes e pães foram para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. As pessoas, em Mateus capítulo 4 diz que as multidões vinham até Jesus trazendo os seus moribundos. Jesus pregou o Sermão do Monte, milhares de pessoas estavam ali para ouvi-lo. Então Jesus realizava grandes campanhas evangelísticas, porém nem sempre foi assim. Jesus começou o seu ministério realizando o trabalho do evangelismo de relacionamento, ou evangelismo relacional. E como se deu isso? Eu gostaria de falar com você sobre isso neste momento. Claro que Jesus ensinou nos seus dias o evangelismo pessoal. O que é o evangelismo pessoal? É o evangelismo tete a tete. É quando nós abordamos uma pessoa e, olhando para ela, nós falamos do amor de Deus para esta pessoa, falamos daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, apresentamos a mensagem do reino. E esse evangelismo pessoal, primeiro ele começa em nossa casa, em nossa família. E eu peguei um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, para nós estarmos conversando um pouquinho sobre o que é evangelismo de relacionamento, o evangelismo relacional, que era aquele que Jesus iniciou. O texto no Evangelho de João diz, no capítulo de número 1, que Jesus, batizado por João, no versículo de número 35, diz assim, olha, no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos discípulos. João o Batista estava na companhia de 2 discípulos e viu passar Jesus. E quando ele vê Jesus passando, ele diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus. Um daqueles discípulos é André. André, junto com esse discípulo anônimo, que o evangelista não menciona o nome, passa a seguir Jesus, andando atrás de Jesus. Até que Jesus para e pergunta para eles, no versículo de número 38, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? Então eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde moras? E Jesus disse, vinde e vede. E aquele dia eles ficaram com Jesus. Aquele dia eles passaram um dia com Jesus. Jesus deve ter ensinado a eles, ministrado coisas fantásticas para eles, a ponto de quando acaba o dia, André corre
diretamente para sua casa e vai até o seu irmão, e o irmão de André é chamado de Simão até então, e ele fala para Simão: Simão, nós achamos aquele que é o Messias, nós encontramos aquele que é o Cristo. Simão, junto com André, vão agora até Jesus. Esta atitude de André, de ir até o seu irmão e falar a mensagem do reino, é o evangelismo relacional. Ou seja, ele encontrou com Jesus através de João Batista. E aí ele vai até a sua casa e leva o seu irmão até Jesus. O evangelismo de relacionamento é quando nós levamos a nossa família até Jesus. É quando nós levamos a mensagem do reino de Deus até os nossos familiares. É quando nós aproveitamos a oportunidade para falar do amor de Deus para aqueles que estão próximos a nós. Aqui nós estamos vendo André levar o seu irmão Simão, que daqui a pouco nós vamos ver que o nome dele foi mudado para Pedro, até Jesus. Quando Pedro vai até Jesus, no versículo número 42 do capítulo 1 de João, Jesus diz para ele: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que a partir de agora significa Pedro. E a partir daquele momento, Pedro passa a seguir a Jesus. João, o Batista, direciona André até Jesus. André vai até Pedro e o leva até Jesus. Isto é, o evangelismo de relacionamento. A ideia de missões na mente de muitos é ir pregar o evangelho a outras nações. Mas o princípio é pregar o evangelho para aquele que está próximo a nós. Nós precisamos aproveitar a oportunidade de falar de Jesus para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa parentela, para as pessoas que estão próximos a nós. Isso é chamado de evangelismo relacional, ou evangelismo de relacionamento. Nós aproveitamos o relacionamento que temos com as pessoas para apresentar Jesus, para apresentar o reino de Deus, para falar do amor do Senhor Jesus para estas pessoas. Termina aí? Não. Aí o texto diz o seguinte, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse: segue-me. Mas olha que interessante o versículo seguinte. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Note, Jesus está em Cafarnaum. Jesus ganha o apóstolo Pedro, ou aquele que será o apóstolo Pedro e André. No outro dia ele vai para Betsaida, uma cidade perto ali de Cafarnaum. E aquela cidade era a cidade natural de Pedro, era o lugar onde Pedro nasceu. O texto não diz que Pedro e André estavam na comitiva de Jesus. Porém, nós podemos entender que o fato do evangelista citar que aquela cidade era natural de Pedro, dá a entender que Pedro também estava na caravana de Jesus. Pedro está junto com Jesus na sua cidade de Betsaida. E Filipe, que deveria conhecê-lo, porque Betsaida era uma aldeia muito pequena até então, não era uma cidade cosmopolita, mas uma cidade pequena, onde todos poderiam conhecer a todos. Filipe, vendo André e Pedro seguindo a Jesus, foi até Jesus e Jesus disse: segue-me. Ou seja, Jesus o evangelizou, o ganhou para si. Isso é evangelismo de relacionamento. Note, João Batista levou André até Jesus. André levou Pedro, seu irmão. Agora os dois irmãos levam um amigo da sua cidade natal, que é Filipe. Filipe, que encontrou-se com Jesus, não vai reter o evangelho para si. Pelo contrário, ele vai até Natanael. Encontrando-se com Natanael, e aí nós vamos encontrar isso no versículo de número 45, Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Ou seja, vamos pegar a sequência novamente. João Batista leva André até Jesus, André leva Pedro até Jesus, Pedro e André levam Jesus até a cidade de Betsaida, e então Filipe, que era natural e os conhecia, foi até Jesus. Filipe, que teve um encontro real com Jesus, agora vai levar Natanael até Jesus. É o evangelismo de relacionamento. Quando nós aproveitamos a oportunidade para levar Jesus para as pessoas que estão próximas a nós. Pode ser a nossa família, como é o caso de André e como é o caso de Pedro. Pode ser os nossos amigos, como é o caso de André e de Filipe, de Pedro e de Filipe. Como é o caso também de Filipe e de Natanael.
O importante é que nós venhamos aproveitar as oportunidades e falar de Jesus para as pessoas que estão próximas a nós. Isto é evangelismo ou evangelização de relacionamento. Meu amado irmão, a pessoa que está mais próxima de nós é aquela que mais precisa da mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus, da mensagem da salvação. E nós precisamos compartilhar esta mensagem salvadora, transformadora, essa mensagem que liberta o homem, que transforma o homem. Por isso o texto diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de João está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que liberta, que transforma e que muda o homem é Jesus. Jesus mesmo disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, que somente o nome de Jesus pode salvar o homem. Somente no nome de Jesus encontramos salvação. Se somente em Jesus nós podemos ser salvos, o homem pode encontrar a salvação, convém àquele que já é salvo levar essa mensagem de salvação aos seus. E esses seus é a sua família. Pode ser para a mulher o esposo, os filhos. Para o marido pode ser a esposa, os filhos, os irmãos, pai, mãe. As pessoas que estão próximas, os amigos, pode ser amigos da infância, pode ser amigos do trabalho, pode ser amigos do futebol, pode ser as pessoas que estão próximas a ele. Nós precisamos compartilhar o Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem secreta que só é passada para determinadas pessoas, não. A mensagem do Evangelho deve ser uma mensagem aberta, direcionada para todos aqueles que precisam. Pessoas estão morrendo em nossa volta e a solução e a salvação para essas pessoas é Jesus. Nós encontramos a Jesus e nós temos esta mensagem salvadora, libertadora, transformadora, regeneradora. Jesus é a causa, Jesus é o efeito, Jesus é tudo para nós. Note que João, o Batista, que havia batizado a Jesus, não teve aquele orgulho, aquela presunção de arrazoar para si os discípulos. Pelo contrário, quando ele viu Jesus passando, ele direcionou os discípulos até Jesus. E é uma passagem interessante quando alguém questionou João Batista, que o ministério de Jesus estava tomando uma proporção muito maior que a sua, e ele diz, é importante que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem que crescer. Então João direciona André até Jesus. André leva Pedro, que é o seu irmão, até Jesus. Esses dois vai à cidade de Betsaida, como eu disse, não está registrado isso no texto, eu estou conjecturando esta ideia, porque o evangelista diz que Betsaida era a cidade de Pedro. Ou seja, Pedro poderia estar naquela caravana e Jesus encontrou-se com Filipe e ali Filipe foi salvo. Filipe então levou a Natanael. O evangelismo é uma evangelização de relacionamento. Nós precisamos perder a vergonha, a timidez, o acanhamento e falar de Jesus para as pessoas próximas a nós. Nós temos ousadia para defender o político, nós temos ousadia para defender o time, nós temos ousadia para falar tantas coisas, mas quando o assunto é Jesus, as pessoas ficam acanhados, tímidos, preocupados. As pessoas às vezes perdem a coragem, a audácia. Não, meu amado irmão, a mensagem do reino é a mensagem que deve ser proliferada, pregada, propagada, ensinada. Vou ler com você uma outra passagem, ainda sobre a questão do evangelismo relacional, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, esse capítulo que descreve quando o apóstolo Pedro havia pescado a noite toda e não pegado absolutamente nada, que no outro dia Jesus chega de manhãzinha, Pedro está lavando umas redes, Jesus pede permissão para entrar no seu barco, porque havia uma multidão que estava indo até ele e o oprimindo. Ele entra no barco de Pedro e prega para uma multidão. Enquanto ele está pregando, Pedro está lavando as redes. E então, quando ele finaliza aquela mensagem, ele dá uma ordem para Pedro voltar ao mar alto e lançar a sua rede. E a resposta de Pedro foi o seguinte: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, nós vamos voltar. E diz o texto que eles lançaram a rede e não podiam trazê-la de volta porque havia muitos peixes. Então eles fizeram sinais para outros barcos que estavam próximos para auxiliá-los no resgate da rede. E o versículo 10 desta passagem diz o seguinte: de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão.
Em algumas passagens diz que eram sócios de Simão. Simão é o Pedro. Ou seja, Tiago e João eram sócios de Pedro, compartilhavam uma empresa de pesca. Quando veem aquele milagre, vão auxiliá-lo a Pedro a retirar aqueles peixes. E são duas pessoas que vão ter um encontro com Jesus, serão salvas e vão servir ao ministério de Cristo Jesus. É o evangelho de relacionamento. É quando nós aproveitamos a oportunidade para levar a nossa parentela até Jesus, para levar os nossos amigos até Jesus, para levar os nossos companheiros até Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar, de evangelizar, de testemunhar, de falar do amor de Deus. Enquanto nós estivermos cheios de audácia, de coragem, de ousadia, de intrepidez, enquanto nós aproveitarmos as oportunidades para difundir o evangelho de Jesus, pessoas serão salvas. Almas serão alcançadas, vidas serão libertas. O Senhor Jesus encontrará-se com pessoas. Mas essas pessoas irão até Jesus através da minha vida, através da sua vida. Este é o evangelismo de relacionamento, o evangelismo relacional. Meu amado irmão, todos nós temos um círculo de amizade. Todos nós temos um círculo íntimo de pessoas com quem nós vivemos e convivemos. Às vezes você vai ao futebol, você vai no churrasco da empresa, às vezes você faz churrasquinho de família e todos se reúnem. E quantas vezes você aproveitou essas reuniões sociais para falar de Jesus? Essas reuniões para apresentar a mensagem do Evangelho, para testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Vamos seguir novamente a linha cronológica. João Batista leva André até Jesus. André leva Pedro até Jesus. Filipe, que era da cidade natal de Pedro, foi até Jesus. Levou Natanael até Jesus. Tiago e João foram ganhos também por intermédio de Pedro. Olha que rapaz abençoado, que família abençoada desse homem, né? Através dele, quantos se chegaram até Jesus? O evangelho relacional é isto. Você vai compartilhando com um, que compartilha com outro, que compartilha com outro, que compartilha com outro, e daqui a pouco essa mensagem de salvação alcança pessoas até os confins da terra. Meu amado irmão, aproveite a oportunidade. É claro que o que eu estou falando aqui é um resumo daquilo que eu preguei ontem, que eu ensinei ontem na igreja. Ainda falei sobre a questão da identificação. Numa outra gravação aqui eu vou falar sobre identificação. O que é identificação? As pessoas se identificam conosco para se entregar a sua vida a Jesus. As pessoas olham para nós quando chegam em uma igreja e elas se identificam conosco para permanecer numa igreja. Mas numa próxima ministração aqui eu vou comentar sobre isso. Hoje eu fico com esta palavra: evangelismo relacional, ou evangelismo de relacionamento. É quando nós levamos Jesus para a nossa parentela, seja os nossos amigos de trabalho, quando nós levamos Jesus para as pessoas próximas a nós, seja pai, mãe, irmão, tio, cunhado, cunhada, amigos do trabalho, amigos do futebol, nós compartilhamos a mensagem da salvação. Amém? Que Deus te abençoe e fique com esta palavra nesta manhã. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz o seguinte: ai de mim se não pregar o evangelho, porque me imposta esta obrigação. Então pregue o evangelho, anuncie o reino de Deus, fale do amor de Jesus Cristo. Jesus ainda é o mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 8, né? Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele ainda é aquele que salva. Jesus ainda é aquele que liberta. Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que quer libertar vidas, mas ele irá fazê-lo através da minha vida e da sua vida. Por isso ele nos entregou o ministério da reconciliação. Quando nós pregamos, falamos do amor de Deus, o nosso Deus alcança essas vidas, transforma essas pessoas e liberta estas pessoas. Nós precisamos pregar esta mensagem da salvação. Hebreus 13 e 8. Eu falei 11? Não é. Hebreus 13 e 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua mensagem ainda é uma mensagem salvadora, libertadora e arrebatadora. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.